A graça e a paz do Senhor a todos. Bem, meus amados, este domingo nós seremos confrontados mais uma vez. Essa semana nós estaremos estudando uma lição que nos traz uma pergunta a nós mesmos, um confronto ao nosso caráter. O título é Encontrando o Nosso Próximo e ela é baseada na parábola do bom samaritano. Jesus ele tem um encontro com um doutor da lei. Este doutor da lei faz a pergunta a Cristo: que faço para herdar a vida eterna? Cristo responde a ele com uma pergunta: o que está na lei e como tu lês? Aquele homem, douto em sabedoria, dá a resposta correta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma referência a Deuteronômio e a Levítico. Cristo, após escutar essa resposta, diz: respondeste bem, faze isto e viverá. Só que o doutor da lei, não satisfeito com a resposta, pergunta a Cristo: e quem é o meu próximo? Então Cristo começa a falar-lhe a parábola. Cristo diz que certo homem decide viagem e ele é assaltado. Ele fica ferido e impossibilitado de andar. Nisto, passa um sacerdote. E o sacerdote olha para aquele homem com desdém e passa direto, não dá nenhuma atenção àquele homem. Depois disso, desce um levita, passa por ele e nenhuma atenção também dá. Só que interessante é que Cristo coloca uma terceira pessoa nesse caminho, um samaritano. Pessoa esta que este doutor da lei com certeza teria grande aversão. Então esse samaritano impressionantemente dá auxílio a este homem caído, não só auxilia naquele momento, mas o leva para uma estalagem, paga todo o tratamento e diz ao dono da estalagem: olha, quando eu voltar, eu pagarei tudo o que ficar faltando. Então Cristo lança a pergunta ao doutor da lei: quem você acha que agiu como o próximo nessa parábola? O doutor da lei, sendo forçado pelo questionamento de Cristo a responder assertivamente, diz, mesmo colocando em segredo a palavra samaritana, ele diz: aquele que agiu de boa vontade para com aquele homem que estava caído. Então Cristo vai e dá a resposta: vai e faz o mesmo. Quando analisamos este contexto, nós podemos perceber que para o nosso tempo hoje, nós vemos características bem visíveis nas nossas congregações. Nós temos pessoas que conhecem plenamente a palavra, pessoas que sabem textos de cor e salteado, louvores a mil, mas muitas vezes o conhecimento é meramente intelectual. Mas quando nós vamos para o campo da prática, a coisa é bem diferente. No mundo em que nós vivemos, principalmente nessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, o povo tanto quer saber a própria verdade, como experimentar a verdade. Eles querem ter certeza de aquilo que nós vivemos é aquilo que nós pregamos. Então, quando Cristo lança a parábola àquele doutor da lei, já sabia, obviamente, que ele sabia a letra por si só, mas não entendia a essência da letra, porque se ele bem soubesse, ele praticaria e não faria tal pergunta, tentando colocar Cristo em alguma armadilha. Quando nós paramos para estudar a parábola em si, nós vamos ver que no decorrer da história já tiveram várias interpretações, inclusive alegóricas, em que seria o caminho do homem do Éden até o céu. Mas isso no século III, século IV, o Agostinho, o Calvino, eles renegam isso, tá? Essa visão alegórica, porque se cada um disser o que acha da parábola, ela se torna subjetiva. E Cristo tem um objetivo na parábola, que é nos mostrar tanto quem é o nosso próximo, como que nós devemos ser o próximo de alguém. Quando nós nos colocamos no contexto de igreja, temos que perceber que somos, além de um corpo, somos irmãos em Cristo, familiares, próximos. E além disso, de acordo com a parábola, nós temos que ser o próximo de pessoas que não estão no nosso convívio, na nossa família ou na nossa igreja. Quantas e quantas vezes nós não ajudamos pessoas por elas não estarem no nosso contexto eclesiástico, na nossa família? Nós, às vezes, fazemos de tudo para ajudar alguém que é próximo a nós, porque lá no fundo nós sabemos que vamos ser muito bem recompensados. E se não formos recompensados, vamos cobrar por aquilo. Se nós pararmos e tirarmos um pouco a modéstia e nos colocarmos como pessoas que somos,
carnais e pecadoras, nós vamos entender a necessidade que há em nós, tanto de conhecer a Escritura, toda a sua letra, sua essência, como também praticar aquilo que estamos aprendendo. O amor e a compaixão denotam que fomos salvos em Cristo. Porque o amor, a empatia, o altruísmo são coisas que Cristo queria que aquele homem entendesse. Aquele homem pode ter entendido, pode não ter entendido. Mas a grande questão é que você aí, neste domingo, terá que entender, se já não entende. Porque quando nós fazemos o bem a todos aqueles que nos cercam e que fazem bem também a nós, nós não fazemos nada demais. Agora, quando nós vamos fazer o bem a pessoas que nós não gostamos, é aí que nós demonstramos que Cristo está em nós. Porque há uma palavra chamada ágape, que é o amor autogerado. Esse amor só é proferido, ou ele só é colocado para fora, exteriorizado, por quem foi salvo em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer ações com esse tipo de amor que denota da fé salvífica sem Cristo, porque ele é intrínseco do próprio Deus. Sem ele, todas as nossas ações, mesmo que sejam boas, elas são lá no fundo egoístas. Uma mãe que não tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador e não entenda que Cristo é a verdade e ele é o amor, vai colocar no rosto do seu filho constantemente que o carregou na barriga durante 9 meses. Um pai que não tem Cristo vai jogar no rosto do seu filho o estudo que dá, a comida que coloca na mesa. Mas quando o amor ele é autogerado, você faz porque faz, independentemente se você vai ter um retorno a isso ou não. Isso é o que Cristo queria passar para aquele homem ali. Aquele doutor da lei tão sábio, aquele homem tão entendido, não conseguiria ver jamais um samaritano como seu próximo. Muito mais doloroso para ele deve ter escutado, vai e faz o mesmo. Será que nós já nos fizemos esse mesmo questionamento, esse mesmo imperativo, ir fazer o mesmo? Ou nós ainda estamos naquele tempo de pagar o mal com o mal? Quando nós sofremos alguma coisa, algum fuxico, nós respondemos da mesma moeda ou nós tratamos a pessoa com amor, entendendo que ela carece de Cristo e damos amor a ela em troca, né? Em paga? Cristo nos mostra tanto em um simples encontro que para nós, neste domingo, 1 hora de estudo será muito pouco, porque quando nós nos colocarmos nos lugares corretos da parábola, nós vamos entender quanto que nós precisamos melhorar para que Cristo seja glorificado e as nossas igrejas da Assembleia de Deus, elas expandam ainda mais o reino de Cristo nessa terra. Por que o reino de Cristo nessa terra? As parábolas são parábolas do reino. Então, se são parábolas do reino, nós temos que Cristo é o rei e nós somos seus súditos. E os súditos de um rei imitam aquele rei e fazem aquilo que ele manda. Ele manda que façamos o bem sem olhar a quem. Façamos o bem por fazer, porque Cristo é glorificado em um mundo que não tem amor. Então, quando você parar um pouco agora, com sua lição em mãos, coloque-se em oração e pergunte a Cristo: eu sou esse próximo? Eu já fui esse próximo? Quando você chegar neste domingo e você for conversar com seus irmãos, será que você terá a capacidade de abrir seu coração e entender que precisa ser esse próximo? Então, eu espero que tanto eu quanto você aí esteja preparado para nos confrontar com este belo amor, este amor que vem da graça salvífica de Deus. Eu agradeço a você aí que me ouviu até agora, me assistiu até agora. E eu tenho sincero desejo de que nós, como igreja, cresçamos e que o mundo veja Cristo em nós. Amém.